Bom dia, eu vou falar um pouco rapidamente sobre o meu projeto de pesquisa, que é Crítica, Crise e Alternativas na obra de Wolfgang Streeck, que compõe a pesquisa de Crítica, Crise e Alternativas no Capitalismo no século XXI, orientado pelo professor doutor Ricardo Pagliuso. Então, na perspectiva de Wolfgang Streeck, nós podemos pensar no fim do capitalismo. Wolfgang Streeck ele é um diretor emérito e professor do Instituto Max Planck para o Estudo das Sociedades. Ele se formou em Frankfurt e ele é sociólogo econômico, marxista alemão. E suas principais obras utilizadas na pesquisa são How Will Capitalism End? Essays on a Failing System e Tempo Comprado. Uma obra vai falar justamente sobre como o capitalismo irá acabar, se o capitalismo está acabando, vai ser essa análise. E o tempo comprado vai ser sobre a tentativa de adiar esse fim. E também sobre como a democracia atua nisso. Referente à crítica, Streeck faz o seu estudo em cima de dados históricos e econômicos dos principais países da OCDE, Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, que é onde tem os principais países, as principais democracias capitalistas ricas, né? Assim, vai ter países como Estados Unidos, Inglaterra, muitos países europeus, como a Alemanha, etc. Sua defesa é de que a partir dos anos 70, o capitalismo social prometido no pós-guerra começa a deteriorar-se. A combinação contraditória entre capitalismo e democracia acarretou numa crise de legitimidade democrática, que é justamente o ponto que ele toca em ambos os livros, mas a questão da legitimidade vai ser mais destrinchada em Tempo Comprado. A respeito da crise, Streeck ele vai discorrer muito sobre crise. A obra dele é majoritariamente falando sobre a crise, as crises capitalistas, no caso. Então ele vai falar que crises econômicas, políticas e sociais que ocorreram de forma cíclica desde os anos 70 até 2008 ficaram cada vez mais complexas e mais difíceis de detectar as origens do problema. 70 a 2008 é justamente a demarcação temporal que ele vai fazer de análise das crises cíclicas, e é justamente essas crises que ficaram de difícil manutenção para os governos e que suas consequências se tornaram irremediáveis. Estamos lidando com um horizonte no qual o sistema capitalista já se expandiu tanto que acaba se prejudicando com o próprio desenvolvimento interno. Então, a própria lógica de acúmulo capital, Streeck vai lidar como se fosse um tiro no próprio pé, digamos assim. Três principais sintomas de uma crise de natureza sistêmica: a queda constante da taxa de crescimento econômico, o aumento do endividamento total dos principais países capitalistas, o recrudescimento a longo prazo tanto da desigualdade quanto da riqueza. O autor também vai falar que esses três elementos, esses três sintomas se articulam entre si e um influencia no outro, um impacta no outro, né? A crise da legitimidade democrática, ele vai ressaltar que reformas neoliberais como escapatória econômica destruíram a relação entre capitalismo e bem-estar social, que vai ser justamente um dos motivos que vamos começar a questionar a legitimidade da democracia e o papel dos governos democráticos nesse sistema. Os governos tornam-se cada vez mais irrelevantes perante uma economia de mercado global. Justamente esse é o ponto que o autor traz. As alternativas e conclusões. Streeck ele não está muito preocupado com o que vai tomar o lugar do sistema capitalista após o seu fim. Ele apenas afirma que, como ordem social histórica, o capitalismo vislumbra seu fim. Diferente de algumas concepções modernistas, não vai ser necessário o sujeito revolucionário. O próprio sistema tem capacidade de acabar sozinho, tropeçando nas próprias pernas, como diz o autor. Ele também concebe que as forças contrárias que poderiam tanto dar um horizonte revolucionário ou, enfim, dar um freio no avanço do capitalismo, todos eles já são muito dissolvidos e não têm mais força o suficiente para conter tamanho desenvolvimento de mercado. Obrigada.
Obrigada.